Amados irmãos, povo de Deus, vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, manhã de quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Que a graça e o poder de Deus, que realmente a paz do Senhor esteja no teu coração. São 5h09 desta manhã. Agradeço a Deus por estar aqui e mais uma vez, com certeza, Ele colocará na minha boca a palavra que precisa ser dita. Palavras simples, isto eu sei, porque assim sou, mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele tem procurado a mim, você também, meu irmão, para anunciar a palavra. Queira alguém ouvir ou não, nós vamos anunciando todos os dias. O profeta Jeremias, no capítulo de número 6, versículo de número 10, ele diz assim: sempre o Senhor dizendo, fala para eles, mostrava o problema e mandava o profeta falar para eles. Sempre tem esse que está no meio, o intermediário, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem nele o Espírito Santo para falar com outros. E o profeta Jeremias, muitas vezes vejo assim, um profeta solitário, aflito, angustiado, porque davam ouvido para os falsos profetas, mas ele era rejeitado. E o que ele dizia acontecia. Falando para um povo rebelde. No capítulo de número 6, versículo 10, ele chegou assim dizer para o Senhor, quando o Senhor diz, fala para a casa de Israel, fala para Jerusalém, fale para Judá. E ele diz, a quem falarei e testemunharei para que ouça? Ele pergunta, a quem? Eis que os seus ouvidos estão fechados ou incircuncisos, tem versão que diz fechados, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Que tristeza, em que situação chega uma criatura. Ter vergonha da palavra de Deus e não gostar dela. Isto pode acontecer. Mas para aqueles que ouvem, o profeta Isaías, falando no capítulo de número 30, versículo de número 21, quando também Isaías profetizava e o povo era rebelde. Mas veio aqui no meio disso tudo uma promessa através da misericórdia do Senhor. Misericórdia, as cordas do amor do coração de Deus lançadas para nós, para nos socorrer, às vezes, de cima de um abismo, ou quem sabe já dentro de um abismo, e o Senhor tira de lá, o Senhor arranca de lá, o Senhor abre os olhos de lá onde ele está, e ele ouve a palavra do Senhor. E quando o Senhor falou para Jeremias sobre a misericórdia do Senhor, ele falou no versículo de número 21 do capítulo 6 ou 30 de Isaías, do profeta Isaías. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele
sem vos desviardes para a direita ou para a esquerda, ou nem para a direita e nem para a esquerda. O Espírito Santo tem esse cuidado com aqueles que ouviram a palavra de Deus e andam no caminho. O profeta Jeremias falou: mas Senhor, para quem vou testemunhar? Para quem vou falar? Esse povo está com os ouvidos fechados. Eles não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles vergonhosa e não gostam dela. Mas quando alguém é escolhido, mesmo não gostando dela, achando vergonhoso o caminho, difícil de ser andado, porque muitas pessoas deixam o caminho por vergonha, porque o mundo é mais atrativo. As invencionices hoje que tem nesses lugares que pregam um outro evangelho que não é o da salvação, nós nos tornamos pessoas inadequadas, pessoas sem cultura, pessoas ultrapassadas, pessoas que estão pregando coisas que não é para esse tempo. Como não é para esse tempo, meu irmão? Quero contar um testemunho que ouvi agora, testemunho deste momento, de 10, 15 minutos atrás, ou 20 minutos atrás. Eu fui olhar a hora e pensei, está quase na hora. O relógio, o celular vai despertar, da Esther vai despertar, e ela vai tocar em mim e eu tenho que levantar. Mas eu olhei, era 4h20 da manhã. Mas vi, o celular fica no silencioso, vi alguém me chamando no telefone. Alguém chamando. E eu, primeira vez, desliguei, mas quem está me ligando essa hora? Foi engano. Olhei outra hora e olhei e vi, conheci o nome e conheci o rostinho. Era de um moço, aqui da nossa cidade, que ficou conosco por bastante tempo. Foi batizado nas águas. Era uma alegria ver ele na casa do Senhor. E de repente ele foi desaparecendo. E desapareceu. Faz uns 2 anos. E nesta madrugada, ele angustiado saiu em busca de socorro. Não sabia, ficou na frente da casa de um dos nossos obreiros por algum tempo, mas não quis chamar. Aí pensou, agora o pastor Fernando, o irmão Fernando, está se acordando, porque todo dia ele manda uma mensagem para mim e eu não ouço mais a mensagem porque eu fico com vergonha. Abro a mensagem e não ouço. Tenho vergonha de ouvir a mensagem. Ele falou para mim, meus ouvidos, irmão Fernando, estavam tão travados. Havia uma cera, ele usou essa expressão. Estou aqui dentro do meu carro. Havia uma cera, ele estava falando tranquilo porque estava dentro do carro. Agora há pouco. Uma cera que impedia eu ver. E eu estou ligando para ti agora para me reconciliar agora. Ora por mim agora, com lágrima e choro. Que lindo é isso, irmãos. Eles não ouçam porque tenho vergonha. Reconciliou-se com o Senhor, com lágrimas. E ele falou em palavras que não tenho como dizer tudo. O que está o mundo hoje? Para quem sai da presença do Senhor, por um tempo o mundo se torna um atrativo, uma coisa que ele disse que prende, que algema as pessoas nesse sistema mundano que aí está. Mas de repente ele ouve a voz do Senhor como se de longe a chamar outra vez e vai procurar socorro. Eu fiquei muito alegre em poder orar já por alguém nessa madrugada que se reconciliou com o Senhor de verdade. Querido irmão e irmã, se você não tem mais ouvido a voz do Senhor, ou deixou de ouvir a voz do Senhor, como disse aqui o profeta Jeremias, ele declarava tudo. Não é? Ele disse,
A quem falarei? A quem testemunharei do teu amor, Senhor? Imagine, irmão, se eu pensar isso para esse moço desta madrugada, eu nunca deixei de mandar a mensagem. Eu passava mensagens para ele, procuramos ele e ele desapareceu. Deixamos. Mas o Senhor não o deixou. O Senhor não te deixa. Aonde você estiver nesse mundo de Deus, Ele anda à tua procura. Você que foi chamado um dia, que sentiu a presença do Altíssimo um dia, ouviu a voz dele, Deus te deu momentos de lucidez espiritual. Jeremias disse: a quem testemunharei? Para que ouça. Ele faz uma pergunta. Eis que os seus ouvidos estão fechados e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Quando um homem é chamado, goste ou não goste da voz do Senhor, se ele te chamou, ele vai continuar te chamando ao arrependimento, a voltar-se para ele. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a virtude de Deus continue sobre nós e que não venhamos nos envergonhar do santo evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Até amanhã, meus amados irmãos, na paz de Cristo Jesus. Bom dia.